Bom, 15 dias o vigilante está pronto. Mas também é um trabalho limitado, específico. Não é um trabalho... Ele não pode trabalhar na guarda rua. municipal, o guarda municipal estatutário, ele é um servidor da administração indireta, vinculado a toda a estrutura do corpo de servidores públicos, então ele está escravizado automaticamente junto à lei orgânica do município, a lei 94/79, que é o seu estatuto, dá toda a diretriz dos seus direitos e das suas garantias, tanto quanto dos seus deveres. Fugir essas regras traz a confusão, traz a escuridão e traz o sofrimento. E quem está na escuridão está no sofrimento. Então você, guarda municipal, você tem uma natureza, vamos resgatar essa natureza, vamos ir a fundo, vamos ir aonde tem que ir, em cima de todo preceito ético, mas vamos descortinar essas mentiras que estão trazendo para a gente grandes sofrimentos. Então você hoje é um servidor público do município do Rio de Janeiro, espero que você aprenda com isso e se comporte dessa forma. Abrangido pelo Estatuto do Servidor. Não precisa nem olhar para a esfera federal, que é outro assunto. Estão tratando no campo do município. Agora, tudo o que tu falou faz realmente todo sentido para poder a gente aceitar o sofrimento, para a gente entender o sofrimento e para dar para a gente motivação para mudar esse sofrimento. Eu escuto alguns ruídos nas redes que o guarda é omisso, que o guarda não se manifesta, mas eu tenho que sempre alimentar a história. No dia 1º de janeiro de 2017, aconteceu um caso inédito na Guarda Municipal. O primeiro guarda municipal eleito a vereador. Foi um trabalho cansativo, foi um trabalho com muito esforço, a categoria se uniu e colocou esse vereador ali para ter todo o arranjo ao seu redor para gerar resultados. Hoje a gente está vendo que resultados depende muito da Câmara dos Vereadores, porque somos servidores públicos, não vivemos de decretozinhos, não vivemos de portariazinhas, não vivemos, por sermos da autarquia, no rabo preso de nenhuma secretaria, que isso aí é um outro podcast que nós vamos fazer. Mas esse guarda municipal que virou vereador, ele teve um período grande, progresso, diante de um espaço físico chamado gabinete. Os assessores para fazer o trabalho que a gente esperava que fizesse. Cada assessor com um bom salário. Sim. Em cima disso, eles tinham tempo, porque eles saíam da Guarda Municipal para fazer o trabalho para a gente. Primeiro ponto, ele foi ter vereador dos guardas municipais. Não da esquina, não de outro projeto, não de uma coisa pessoal. Foi ter vereador dos guardas municipais. Então, eles tinham o espaço físico, os assessores com bom salário, o tempo, todo o aparato informatizado para gerar pesquisas, tinha um corpo jurídico. Você pode falar para mim hoje que esse vereador chamado Johnny Moura é um dos dois culpados do nosso cenário hoje? Vamos lá. Falar do vereador, aí eu vou ter que entrar na parte dos vereadores. A gente sabe e procurando ali na criação da vereança, eu não vejo proposta nenhuma que ele tenha feito que agradasse ao guarda municipal. Eu não vejo. Você vai olhar lá, você não tem assim, substância nenhuma que ele possa passar. Não, eu trabalhei pelo guarda, beleza. Aí vão falar assim para você, mas a lei 135 foi feita de uma forma, apesar da lei 135 ter sido anterior a ele, já foi feita errada. Ele poderia ter aproveitado e ter proposto uma mudança em alguns aspectos ali, né? Porque mas isso é assunto todo dia, a questão da 135, porque é muito
porque é muita informação e a gente acaba entrando em várias situações. Mas vamos falar do vereador. Eu não vejo só ele como responsável. Não vou falar o Jones Moura é responsável, ele faz parte da responsabilidade. Por quê? Primeiramente, para ele resolver um problema, ele tem que conhecer o problema. Se eu não conheço o problema, como que eu vou resolver? Se eu tenho meu assessor que desconhece a base do problema, como que você, sendo meu assessor, você não vai me trazer o problema? Porque você desconhece o problema. Ou, assim, eu parto do princípio que ele desconhece, e não do partir do princípio que ele não queria fazer. Não vou entrar nesse mérito, porque aí cada um é assim. Mas ele, como não só o Jones Moura, como os outros 50 vereadores, fazem parte do nosso problema. Nosso problema hoje está na Câmara dos Vereadores. Esse é o nosso problema. Ele fez parte, fez durante o período que ele teve, ele poderia ter proposto situações melhores, poderia ter feito algumas outras coisas, mas não o fez. Mas não só ele, como também os outros 50 não fizeram. Então ele não é somente o culpado. Apesar de ele ter sido eleito pela categoria para fazer um trabalho para quem o elegeu, eu vejo que ele fez muito pouco do que foi proposto e do que ele recebeu em contrapartida pela sua eleição. Que a eleição dele, ele recebeu muito mais do que ele deu, do que ele deu para a sociedade. Ele não entregou a contento que precisava ter sido entregue. Mas ele, assim como os outros, também são responsáveis. Você vê que teve situações que estavam para ser votadas, não me lembro, eu tenho que pegar lá os documentos, que, salvo engano, era até aquela situação do pessoal que foi punido, a anistia, quando chegou em pauta, foi retirada pelo próprio. Então, deixa eu só tentar rever o que eu te perguntei. Ele tem uma parte na culpa, o vereador de Moura tem uma parte na culpa. Sim. Agora, se for olhar a nível comportamental, de induzir os vereadores a entender a verdade, de induzir os guardas municipais a entrar em contato de forma agressiva nas redes sociais para cobrar dos vereadores o trabalho de Jones Moura que ele propôs. Ele provocou o desgaste profissional que a gente está vivendo junto aos vereadores. Ele não fez isso. Ele criou, salvo engano, um muro, bloqueou a entrada de qualquer guarda municipal, uma Câmara de Vereadores, para não conversar com nenhum outro vereador, porque tudo estava no peito dele. Só que, diante da minha opinião, isso aí é a minha opinião, onde eu consigo falar que ele é culpado de tudo. Com 2 anos ele saiu da esfera de ser vereador para ser deputado federal. O que você fala sobre isso? Falta de comprometimento. Porque se você vem a mim e pede meu voto, e eu votei nele nessa primeira vez, apesar de logo ter acabado a gente ter questionado ele muito, e fomos até processados por ele, você lembra disso? Né? Por questões que a gente estava apontando, e eles não tiveram nem a decência de falar assim: o que vocês estão apontando errado? Vamos sentar aqui para corrigir. Não houve essa situação. Alguns vão falar assim: houve sim, vocês chamaram, vocês não iam, mas não houve. Essa é a realidade. Mas vamos lá. Ele, com 2 anos de mandato, ele alçou-se para deputado federal. Não, o nosso problema está em Brasília. Bom, o Supremo Tribunal Federal já pacificou essa situação, que problemas locais competem ao executivo local. Vou te dar um exemplo: a promoção, a aposentadoria especial. A aposentadoria especial compete a quem? Eu acredito que no caso dos guardas municipais, quando a gente olha as guardas municipais a nível nacional, a gente consegue ver uma guarda estruturada, que a gente vê um alinhamento entre o prefeito, entre o próprio chefe da guarda municipal, entre os vereadores. Aí a política vem
se manifesta e estrutura a guarda municipal com um bom plano de carga de salário, a estrutura com a aposentadoria, com o porte de arma, tira toda o autoritarismo dentro da Constituição, e quem ganha com isso é a sociedade e o próprio guarda como profissional, e o ambiente limpo, não ser tóxico. Então, realmente, ele não trouxe nada, como você falou antes, mesmo sendo culpado 100%, eu já acho que é 100%, para provocar isso aí. Porque eu falo que ele não é 100%, porque nós temos 51 vereadores. E para aprovar alguma coisa, nós precisamos de no mínimo 26. Correto. No mínimo 26. Mas para aprovar tem que colocar em pauta, estudar, provocar. Esse era o meu questionamento, porque não foi feito nenhum projeto que, se pudesse, vamos colocar isso aqui em pauta, eu aprovo o seu, você aprova o meu, vamos conversar assim, dessa forma, porque assim é a política. Você vai ter que aprovar o que você muitas das vezes não gosta, para que alguém aprove o seu. Gente, infelizmente não vamos trazer aqui, não vamos trazer uma utopia, uma coisa que, você chega lá, eu vou resolver tudo. Não vai. São 51 cabeças pensando diferente. Você e sua mulher em casa, você não consegue ter um pensamento único. Perfeito. Se 51, mas você aprende o quê? A ceder aqui, aqui não, eu cedo aqui, você cede aqui, a gente vai compondo e chegamos a um denominador comum para que haja aquela convivência boa. Correto. Lá não houve isso. Né? Você vê que houveram várias brigas, até na primeira vez lá que tentaram colocar aquela questão do projeto de arma, o vereador Tarcísio e outros xingaram, falaram que uma série de situações, e você vê que ele não conseguiu fazer essa composição, apesar da esquerda, e eu falo para vocês, porque eu já estive lá conversando com o pessoal do PSOL, já estive conversando com o pessoal de direita e de esquerda, eu converso com todo mundo, é o que eu sempre falo. Conversar não quer dizer aceitar. Conversar é o quê? Eu ouvir a sua parte e aí eu vou avaliar se eu aceito ou não. Esse é um ponto, mas eu tenho que aceitar, tenho que ouvir, é o princípio da democracia. O aceitar é outros 500. Então eu tive lá, alguns vereadores até fizeram algumas confissões que eu não vou trazer aqui, até porque não é o intuito de denegrir ninguém, nem expor ninguém. Mas eles falaram que faltou muito esse comprometimento com eles para que algumas coisas passassem. O pessoal do PSOL me confidenciou, até o pessoal do Tarcísio mesmo na época, e depois veio esse pessoal, quando o Tarcísio saiu, entrou outros lá, a gente também teve um bom relacionamento, conversamos. Eles falaram: olha só, eu apoio a guarda em tudo, menos a questão da arma para ser polícia, e eu concordo com ele que a guarda não é para subir morro, a guarda é uma polícia como hoje foi a SEAP, é uma polícia interna. A SEAP se tornou policial. Dentro da sua competência, pode estar armado, mas ele tem a competência dele, não é subir morro, não é fazer certas situações. Então, a gente chegou nessa conclusão. Eu falei com ele, ele falou assim: olha só, o que chegar para o servidor aqui, vocês podem procurar a gente. Olha o que ele falou para mim: vocês da guarda podem nos procurar, nós vamos avaliar o projeto e, com certeza, se for para o bem do servidor, vocês vão ter da bancada o nosso voto sim. Mas essa questão da arma a gente ainda não está convencido. Eu falei: sem problema. E aí a gente vê, bom, a questão da arma não está convencido, então vamos brigar pelo plano, vamos brigar por uma aposentadoria, vamos brigar por um aumento de salário, vamos fazer outras coisas que a gente sabe que a gente tem apoio ali. E eles falaram que não houve essa, pelo menos dito por eles, não houve essa interação com eles nesse sentido. Então, gerou um problema. Em cima da sua avaliação de não colocar o Johnny Moura como culpado, eu vou sempre um pouquinho mais à frente, nada pessoal, coloco ele como culpado de tudo, porque eu não vi ele provocando nada, eu não vi ele com a mesma empolgação antes de ser eleito, e eu vi ele fazendo uma politicagem muito rasteira, muito suja, não conversou com os guardas municipais. Tinha um grupo que ficava defendendo o Johnny Moura, mas de uma forma muito agressiva, trazendo para a gente a desestruturação da fala, e hoje a gente está vendo que quem foi contra o Johnny Moura acertou. Então, o nosso quadro hoje
dependia de um vereador, tanto quanto a Guarda Municipal está se mobilizando para tentar colocar outro, porque sabe que esse cargo é de tamanho importante. Mas temos azar que conseguimos no cargo. O azar foi que veio em cima da competência de Johnny Moura. E ele é incompetente para estar no cargo de vereador. Ele é muito competente para cuidar da saúde financeira dele, do projeto dele, mas para falar em cuidar de quem acreditou nele, ele é incompetente. Mas agora vamos deixar ele de lado. Ele não é o foco do nosso bate-papo. Nosso bate-papo é a autarquia de Rio. Uma autarquia não tem autonomia jurídica e financeira. Bom, em cima disso, você esperava mais do cargo de inspetor regional? Não importa o personagem, mas o cargo de inspetor regional para a autarquia de Rio, ele tem força mesmo de influenciar nas tomadas de decisões por a autarquia ter essa autonomia jurídica e financeira? vamos lá, vamos começar a tratar de autarquia, né? À luz do direito. O que é autarquia? Ela é criada por lei específica. Você vai criar uma lei específica para fazer um serviço que a prefeitura, ou o Estado, ou o governo federal não dispõe de meios ou recursos naquele momento, ou não quer. Aí depende do posicionamento do chefe do executivo. E um detalhe, tá? Segundo a lei da criação das autarquias, compete ao chefe do executivo, que vai propor a criação dela, escolher a forma ou regime jurídico daqueles. Então, você vai falar assim, poxa, mas a autarquia, nós somos autarquias e somos estatutários. Sim, mas nós temos autarquias que não são estatutárias, são seletistas. O próprio INSS é uma autarquia criada por lei específica e é seletista. Então, na época, o prefeito podia ter optado, não, vou criar e manter o pessoal da NV dentro de uma legalidade. Não houve uma mudança de regime, mas isso é para outra hora também, porque é muita informação na cabeça e a gente vai entrando em... O público entende, esse aqui é o primeiro trabalho de exposição técnica da autarquia. O cargo de inspetor-geral, que você quer saber, ele está amparado pela Lei 100. Uma outra falácia que as pessoas ficam falando eu vou trazer uma história rápida aqui para o guarda entender. Fica à vontade. Seu filho, sua filha, ou você não tem filho, você quando ia aos seus pais, você queria algo que você sabia em tese que seu pai não queria dar. O que seu pai faz? Fala com a sua mãe. A sua mãe fala com seu pai. Fica a jogada, um para o outro, mas a responsabilidade era de ambos. Qualquer um que falasse sim, estava resolvido o seu problema, certo? Só que, o que acontece? Na guarda é a mesma coisa. A competência para a promoção não é do prefeito. Vocês sabiam disso? Que não é do prefeito? A competência para a promoção é do inspetor-geral, está lá na Lei 135. Na Lei 135. A Lei 135 diz que é o inspetor-geral que envia para a prefeitura a lista, o pedido de quantas promoções vão ser feitas e que não houve promoção até hoje, desde 2009, isso eu quero ressaltar aqui. Temos processos, a DGM está com vários processos aí em relação a isso, tá? Para outra hora. Mas compete ao inspetor-geral, isso é um ponto. A autarquia, ela tem autonomia jurídica, financeira, ela é autônoma. Aí gera um problema, outro problema aqui na guarda municipal. Porque a gente tem que estar, porque isso aí foi o guarda que falou, não foi os policiais não, porque alguém falou e o guarda repetiu o que eu falei no início, que as pessoas não têm a substância do que está pedindo, não sabe o que quer e pede qualquer coisa, depois recebe e não gosta. Correto. Né? Porque a gente tem que ter a Secretaria de Segurança Pública Municipal, porque a guarda tem que fazer parte. O que aconteceu? Criou-se e subordinou a guarda lá. Bom, aí vamos trazer na lei. O que é uma autarquia? Primeiro, já te respondi a primeira pergunta. Correto. Que a responsabilidade é completa da gestão. Se o inspetor-geral tem a competência de promover o guarda, ele tem outras competências importantes
para que possa ficar um pouco mais dentro do mundo e do público. Você quer ver uma coisa tanto Eu sou servidor público. Eu sou servidor público. Mas você sente? Ainda que eu tenha alguns problemas e brigue por isso, você sente naturalmente? Eu brigo por isso. Eu sou servidor público? Eu sou servidor público. As pessoas que me perguntam o que você é, eu não falo que eu sou guarda, eu falo que eu sou um servidor público. Mas você sente um alinhamento entre o que você pensa, o que você sente com o comportamento institucional? Não, isso não. Então tem que brigar para ter. Tem que brigar para ter. A gente briga muito. E eu sou muito. Esses dias agora eu vou de novo na corregedoria tomar café. Eita! Todo mês eu vou, 2, 3 vezes, 4 vezes eu vou lá tomar café. Faz parte porque muitas pessoas querem buscar os seus direitos. Quando você vai buscar os seus direitos, você vai ter sempre um choque. Correto. Então você tem que estar preparado para as perseguições, né? Então esse é o primeiro ponto. Então vamos lá. Já vencido essa questão do capitão geral. A autarquia, ela não pode ser subordinada, é mais uma mentira. Eu ouço certas situações, falácias, eu fico rindo, eu falo, gente, como tem gente que acredita nisso? Eu acho que é por falta de conhecimento, né, de pelo menos ter estudado. Aí a pessoa fala assim, porque a Lei 13022, ela foi uma lei para estruturar a função guarda municipal, a carreira. Ponto, a nível nacional, não a nível local. Não foi feita por Guarda do Rio, não. Não foi feita por Guarda do Rio. Tanto não foi feita por Guarda do Rio, que ele diz lá o quê? Que a Guarda Municipal está subordinada a quem? Ao chefe do Executivo. Ao chefe do Executivo. Mas como que eu estou subordinado ao chefe do Executivo se eu sou uma autarquia? Eu sou da administração indireta. Desde que fez a autarquia, o chefe do Executivo não tem tanto poder assim. Não tem nenhum. Em tese, ele não tem nenhum, nada. Mas por quê? Por quê? Vamos lá. Olha só, quando você cria uma autarquia, você dá a ela autonomia. O nome disso é autonomia. Você não pode gerenciar aquele tipo de serviço, tá? Você não pode gerenciar o tipo de serviço. Então você delega, em tese, a criação por leis, por isso a lei específica é necessária, e você cria ali um ente novo. Um ente novo. Você quer ver uma coisa? A Preve-Rio é uma autarquia. Tudo bem que quem indica é o prefeito, ele tem essa autonomia para indicar o prefeito, mas ele pode simplesmente, eu quero que faça isso, a autarquia que a Preve-Rio faz? Não. E quem fiscaliza todo então, vou chegar, vou chegar. Então você criou uma autarquia. Essa autarquia ela não pode ser subordinada a ninguém, porque ela é autônoma. O nome diz, a autarquia é autônoma, é um ente autônomo. Ele é dotado de financeiro, de autonomia administrativa, goza de privilégios fiscais. Então ela tem todo um trâmite ali que você tem que entender o que é uma autarquia. Então quando você pega essa situação e fala assim, a 3022, o cara que pensa que foi criada por Rio já desconstruiu o pensamento dele. Porque se a guarda está subordinada ao prefeito e a autarquia não é subordinada a ninguém, em tese, ninguém que eu falo, a gente já vai chegar a quem compete. Tá? E aí a gente vai entrar na parte do Jones Moura. Tá? Então, ela foi criada e ela não pode sofrer intervenção de quem a criou. Olha o detalhe, ela não pode sofrer intervenção de quem a criou. Ela só recebe o controle finalístico. O que é um controle finalístico? Um controle de finalidade. Eu criei ela para qual finalidade? É saúde, então ela tem que executar os serviços que ela foi criada, saúde. Se é uma guarda municipal, então ela tem que executar os serviços de guarda municipal. E aí entra a questão que eu falei, que não só o Jones Moura, como os outros 50. Porque compete à Câmara Municipal fazer o controle finalístico. Quem controla a autarquia não é o CEOP, não poderia ser o CEOP, nem pode ser o prefeito. Quem controla a autarquia é a Câmara Municipal, que vai fazer o controle externo. Controle interno, quem faz são os órgãos internos da autarquia, né? E o controle externo, quem compete a esse controle externo, dizer se ela está trabalhando direito, se está sendo usado, são os vereadores. E por isso que eu falei que o Jones Moura não é o único culpado. Mas como ele vai cobrar, a princípio parece que ele desconhece. Complicado, né?